saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos a mais um final de semana aqui na tela da sua TV Arapuã. Muito bom contar com sua companhia aqui no Saúde Você, tá certo? E a partir de agora você vai ver os destaques do programa de hoje. Você já ouviu falar em trauma acústico? A gente te explica já sobre esse termo. Nesta edição você vai saber como tratar as incômodas espinhas. E mais, você é daqueles que não dispensa o consumo de uma boa carne, mesmo com preço pelo olho da morte. Vamos mostrar como deve ser a quantidade de carne que você deve consumir em cada refeição. Fica comigo, o programa Saúde Você está no ar. Começando Saúde Você deste final de semana. E olha, gente, você já ouviu falar em trauma acústico? Trata-se de uma lesão temporária ou definitiva nas pequenas células do ouvido e é provocada pela exposição frequente de ruídos intensos. E é o que você vai ver a partir de agora e entender melhor na reportagem. Há pouco mais de um mês, Elora começou a apresentar problemas na audição. Enquanto usava o celular com fone de ouvido, escutou um barulho como o de um estouro. Eu estava utilizando o celular e ao desligar de uma ligação, eu acabei ouvindo um estouro. Nisso eu fiquei com dor, fiquei meio zonza na hora e durante todo o dia eu não mexi mais, não consegui mais usar o celular porque eu fiquei sentindo uma dor, uma leve dor e uma sensação de que o ouvido ele estava um pouco abafado. Os incômodos persistem até hoje. Eu senti efeitos, seja não conseguia ouvir alguns tipos de som ou sentindo um certo abafado, um incômodo no ouvido, sobretudo no esquerdo. Então foi aí que eu procurei a médica e aí ela me passou alguns exames para a gente poder avaliar. Esse otorrino explica que o fator genético é o principal motivo para a perda auditiva, mas traumas motivados pela exposição ao ruído, como foi o caso de Elora, tem sido cada vez mais comum entre os jovens. A perda auditiva, na verdade, ela tem uma forte característica genética e uma história familiar. Isso aí é muito comum, você vai ter pessoas que, na verdade, nascem de famílias em que pai e mãe têm problema auditivo, primos têm problema auditivo e eles vão tender a ter esse problema. Mas assim, uma coisa que a gente vê hoje muito presente na realidade são os jovens por exposição aos ruídos, exposição a som. Exposição a som que não é só aquela causada pelo headphone, não. É aquela que vai para o show, que senta no carro e aumenta a música, que na verdade vai para perto da caixa de som, que não consegue escutar o ruído, o som num ruído aceitável. Então isso leva a nossa juventude cada vez mais a essa exposição sonora inadequada, está levando a uma perda cada vez mais precoce e que às vezes não tem característica genética. Se você tem além disso tudo a característica genética, então você agrava o seu risco. O tratamento varia de acordo com o resultado dos exames, mas em muitos casos, a possibilidade de retorno da audição e melhora na qualidade de vida dos pacientes. Existem inúmeras alternativas para o tratamento de uma perda auditiva, que vão desde ato cirúrgico, quando você tem uma ruptura de membrana de tímpano, quando você tem uma doença que pode levar a esse quadro, que é uma esclerose. Existem também as próteses implantáveis, que são aquelas criancinhas que nascem com perda auditiva desde o nascimento e a gente vai lá e coloca um implante coclear. Existem pessoas que perdem a audição e usam a prótese, aquela prótese removível que você tem, certo? Então, existem inúmeras alternativas para você fazer a volta, o retorno dessa pessoa ao mundo dos sonhos. Hoje em dia, eu costumo dizer que a gente só acaba ficando surdo quando a gente não tem recurso, certo? Porque a medida para a gente evitar a perda auditiva, ela passa por consulta com o otorrinolaringologista, análise do seu problema, descobrir
o que é que está levando ao quadro e o tratamento. O tempo de exposição e a intensidade do som são definidores para o surgimento de uma lesão auditiva. Por isso, Elora passou a usar o fone só quando realmente é necessário. Eu ainda estou com uma certa sensibilidade. O ideal é evitar o uso de fones de ouvido de forma prolongada. Eu posso utilizar, porém, de forma muito mais comedida. Se eu puder usar um que seja mais externo, melhor, que não esteja tão lá profundamente ligado no canal auditivo e, sempre que possível, ouvir sons mais baixos. Porque o grande problema desse aqui não é nem que eu tenha utilizado muito alto, é que realmente quando ele estourou, deu o barulho do estouro, ele acabou gerando esse trauma acústico. A saúde alerta. Ainda é baixa a procura pela vacina contra a Covid-19 entre a população adulta e também criança. E por que isso está acontecendo? A partir de agora, para conversar sobre o assunto, nossa equipe foi conversar com um especialista que vai tirar todas as dúvidas. Estou aqui direto do Conselho Estadual de Saúde para conversar com o pneumologista e presidente do Conselho Estadual de Saúde aqui da nossa Paraíba, doutor Eduardo Cunha. Seja bem-vindo, doutor Eduardo. Muito obrigado por se disponibilizar a conversar com nós de Saúde, você e da TV Arapuã, sobre uma coisa tão importante para a nossa saúde, a vacinação, seja ela da Covid-19, como a gente está vivenciando ainda, ou as outras vacinas, né? Com certeza, isso é da máxima importância, porque com o Covid, o aparecimento do Covid trouxe exatamente um relaxamento com as outras ações de saúde, inclusive caiu de maneiras muito significativas durante o período de Covid a vacinação em crianças que precisam realmente de ter uma proteção contra as patologias que no passado sempre mataram ou ceifaram, provocando danos, paralisia, uma série de problemas, exatamente por não existir as vacinas. Depois que existiu, até 2011 nós tínhamos uma cobertura muito boa. De lá para cá começou a haver, simplesmente por problemas de internet, de campanhas anti-vacinas, com fake news, com mentiras, com invenções, e a população começou a desacreditar. E nós temos também que levar em conta que a população atual de pais, eles não vivenciaram, como eu vivenciei, por exemplo, as sarampo matando colegas nossos, né? A paralisia infantil aleijando, trazendo problemas, morte também, né? Tétano, meu irmão, eu tive um irmão com 10 anos de idade, faleceu exatamente por falta de vacina. Então isso quando as vacinas chegaram, a população correu para ter essa assistência. Hoje é uma negligência exatamente para você não ter essa vivência de mortes e sequelas na população de hoje. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque, por exemplo, ano passado mesmo já tivemos um surto no Brasil de uma doença que já estava erradicada, o sarampo. Em função de quê? O Brasil estava erradicado, mas lá fora ainda tinha. Então chega alguém, com a nossa globalização, chega alguém contaminado de sarampo, as crianças não estão sendo protegidas porque não foram vacinadas. Então isso é extremamente grave e levou inclusive à morte de brasileiros agora nesse surto. E aí, para vocês da saúde, começou a preocupar ainda mais em aumentar o número de vacinação, né? Doutor Eduardo estava me mostrando aqui uma tabela que a gente vai colocar para vocês aí de casa observar direitinho, que do ano, licença aqui, doutor Eduardo, rapidinho, que do ano de 2000, por exemplo, a BCG, que é a vacina que é obrigatória, a obrigatoriedade é na maternidade.
teve uma queda a partir do ano de 2019, ou seja, quando começou a pandemia realmente da Covid-19, os pais começaram a se desleixar para esse outro lado, não é? Com certeza. E outras vacinas, por exemplo, para vocês terem uma ideia, nenhuma vacina nos últimos 3 anos, 19, 20 e 21, e 2019 não tinha pandemia ainda. Sim. Nenhum desses 3 anos, nenhuma vacina teve a cobertura desejada. Isso é assustador, né? Porque tem proteção, mas a proteção não está atingindo os níveis que dão segurança que as doenças não sejam transmissíveis. Ô, doutor Eduardo, mesmo com toda a campanha, falando diretamente da Covid-19, mesmo com toda a campanha mostrando realmente a eficácia da vacina, ainda a procura ainda se torna baixa. Por que motivo? Olha, é uma série de problemas, né? Muita conversa na internet dizendo de problemas que as vacinas estão provocando, né? Na realidade, essa vacina surgiu de uma doença nova. Foi uma vacina que simplesmente dentro de 1 ano ela foi criada com tecnologia nova, e isso trouxe preocupação, porque na realidade nós fomos as cobaias da vacina. Ninguém sabia realmente, ela não havia teste suficiente para saber se ela funcionava. Provou que funcionava, certo? É tanto que os índices da doença e de mortes, porque mesmo aqueles que foram recontaminados, o índice de mortalidade caiu assustadoramente. Hoje é muito baixo. Praticamente a doença vem saindo de pandemia para uma endemia, embora a Organização Mundial de Saúde ainda não tenha reconhecido. Entendi. E aí a questão dos pais, mostrando a questão das crianças realmente, né? A gente estava até conversando aqui nos bastidores e eu estava perguntando para o doutor Eduardo se futuramente a vacina da Covid-19 poderia se tornar uma obrigatoriedade na maternidade, assim como a BCG. E o senhor disse que acha que não, que pode se manter como a da influenza, que é feita anualmente, a campanha, e a dose é anual, né? Mas por que... Sim, pode falar. Não, isso aí, inclusive, que você está falando, até porque como é uma virose que tem muita mutação, você tem que vacinar com as cepas novas, como a influenza. Assim como aconteceu com a nova que apareceu, né, do ano passado para cá, H3N2, que todo mundo começou a ficar com medo, né, até que ponto poderia ser perigoso a H3N2, porque estava sendo juntamente com a Covid, tinha pessoas que tinham as duas doenças de uma forma junta, e aí ficava meio que resistente à vacinação. E aí os pais, a gente está vendo que a vacinação está bem focada para a parte infantil. E qual a importância, doutor Eduardo, realmente dos pais vacinarem suas crianças? Exatamente, da proteção contra essas doenças que matam, elas aleijam, né? São comorbidades que podem ficar pelo resto da vida. Nós temos uma coisa muito interessante. Entre 1918 e 1920, a humanidade foi ceifada pela gripe espanhola, chamada uma influenza H1N1. E naquela época não tinha as condições médicas de hoje, não tinha vacina, não tinha nada. E para uma população de 1 bilhão e 800 milhões de habitantes, nós tivemos 80 milhões de mortos. O Covid, se não fosse a tecnologia, se não fosse a vacina, né, vocês observam a população da Terra hoje, do mundial, é de 7 bilhões e 400 aproximadamente de habitantes. Então, nós tivemos até agora 15 milhões de mortos, 15 milhões de vítimas do Covid, sendo que por volta de 12 milhões foi antes da cobertura vacinal na população. Ou seja, então isso é mostrando que realmente é importante se vacinar. Entendi. E aí, principalmente agora que
podemos dizer que o mundo está voltando ao normal, as pessoas voltaram a trabalhar normalmente, o uso de máscara foi começando a diminuir, porém é importante salientar a conscientização da população, se está com alguma síndrome gripal, se está com algum tipo de doença, qualquer outro tipo de doença, a importância da utilização da máscara sim, né, doutor Eduardo? A questão da higienização também é importante, não é porque as coisas começaram a voltar ao normal, as crianças para a escola, que a gente tem que desleixar, né? Com certeza. E o costume que nós não tínhamos, certo? Hoje, quando eu atendo as pessoas, eu estou atendendo com máscara. Porque médico nenhum nunca usava máscara para atender. Sim. Usava máscara para fazer cirurgia, para fazer ambientes que precisavam de asepsia. Mas hoje, todo mundo está aderindo exatamente para evitar a contaminação. Doutor Eduardo, e essa questão que a gente está vivenciando agora aqui na Paraíba é algo muito novo, a questão da varíola dos macacos. Tem algo que a gente pode passar já para a população de informação, ou é tudo muito recente ainda? Não, isso é uma doença antiga na África, certo? Não é novidade. A novidade é esse espalhamento no mundo todo de repente, né? Então, com certeza, está se descobrindo agora o que já existia. Ou seja, essa contaminação já existia. Agora, como foi noticiada no mundo todo, os especialistas abriram os olhos e estão vendo que, porque não tem doença que transmite através de contato e que avance tão rápido. Então, nós temos, inclusive, um fato muito interessante em relação ao monkeypox, né, que é a vacina de macacos, que é que, no meu caso, por exemplo, que sou vacinado contra a varíola, que a varíola deixou de ser vacinada nos anos 70, tá? Porque foi erradicada no mundo todo, né? Mas quem foi vacinado já é imune à varíola dos macacos, ao monkeypox. É uma vacina que dava imunidade para o resto da vida. Então vai voltar a vacinação para a varíola, e aí essas pessoas que já eram vacinadas, que já tinham essa imunidade, não vão precisar, é isso? Não vão precisar. Entendi. Agora, nós temos um problema em relação a ela, que é exatamente porque, como ela foi erradicada no mundo todo há muito tempo, só tem 2 laboratórios no mundo, um na Inglaterra e outro na Noruega, que produzem a vacina. Que têm condições de produzir a vacina, que ela não produzia. Eles têm material para a produção de vacina, que estão começando a fazer. O Brasil já conseguiu, o Marcelo Queiroga já conseguiu 50 mil doses para aplicar nos profissionais de saúde que tratam desses pacientes. E por falar em dose, a gente, na nossa população, até a 3ª dose, estava tudo liberado. A 4ª dose para profissionais da saúde, pessoas com comorbidades. E aí, doutor Eduardo, tem alguma previsão dessa 4ª dose ser liberada para toda a população? Vai depender da evolução epidemiológica da doença. Como ela vem diminuindo de maneira significativa, né, nós temos que ver, é uma doença nova, nós temos que ver o ciclo dela, como vai se repetir, as novas cepas que vão aparecer, né, a maneira como ela vai se comportar, se vai precisar de novas vacinas com cepas das novas, como se usa na influenza. Eu conheço pessoas do meu ciclo pessoal de convívio que tem apenas a 1ª dose, e aí na cabeça delas acho suficiente para não pegar a Covid-19. Isso aí é mito, né, doutor Eduardo? Pode pegar sim, inclusive se você tiver a 3ª dose, você pode pegar sim a Covid. O que vai influenciar, ao meu ver, e eu quero que o senhor me corrija se eu estiver errada, é a questão da forma que a doença vai se manifestar, não é verdade? Com certeza. E tem um fato muito interessante, que depois de 6 meses os estudos mostraram que todas as vacinas caem assustadoramente a proteção. Então, a rigor,
se a epidemia continuasse, nós teríamos que ser revacinados a cada 6 meses. E aí, para um reforço para os pais que estão em casa, quais são as principais vacinas, fora agora a Covid-19, né, e a da influenza, que as crianças devem tomar? Todas elas, pneumocócica, poliomielite, tripes viral, né, meningococos. Meningite apareceu no Brasil de maneira assustadora, matou muitas crianças, até que apareceu a vacina e erradicou praticamente a meningite. Se não houver vacinação, com certeza haverá retorno da doença, provocando morte e sequelas irreparáveis para as crianças por toda a vida. E aí, só para reforçar de novo, não é porque você tomou a vacina e possivelmente possa ter pego a Covid-19 que ela se tornou ineficaz. Não. Você tem sim que tomar, porque os estudos estão mostrando cada vez mais a sua eficácia, assim como todas as outras vacinas, né? Com certeza. Inclusive para jovens até 12 anos, o Ministério disponibiliza vacina para HPV exatamente para, no futuro, evitar o surgimento de câncer, né, de carcinoma no colo de útero. Se por algum acaso, doutor Eduardo, alguém tem hoje, por exemplo, a Covid-19, quantos dias essa pessoa tem que esperar para poder tomar a vacina? Depois que o normal seria 90 dias, né? Se preconiza. Que é justamente entre o intervalo de uma dose e outra, né? Quais são os outros meios que a nossa população tem também para evitar o contágio, fora a questão da higienização, o uso de máscara? Existe algum outro cuidado que o senhor possa estar passando para quem está em casa? Fundamental a máscara, certo? Porque a máscara é realmente... 2 pessoas usando máscara, a doença praticamente, a possibilidade de contaminação é muito baixa. O consumo de bebida alcoólica, muitas pessoas me perguntaram isso nos bastidores. Corta o efeito da vacina? Eu acredito piamente que não, em função de que, por exemplo, nos Estados Unidos, ocorreram em muitos estados, se dá bebida e até maconha para estimular a vacinação, certo? Então, é exatamente porque não tem a mínima influência. Entendi. E aí, voltando para os índices que a gente tem novamente, a gente tem, no caso, essas vacinas aqui, febre amarela, hepatite, pneumocócica, já a parte adulta, podemos dizer assim? Aqui estão relatadas a menores de 1 ano e até 1 ano. Até 1 ano, tá. Mas os adultos também precisam, né, de estar se vacinando, certo, para evitar a doença. E importando a dose de reforço, né? Tem pessoas que, por exemplo, a vacina da hepatite, eu creio, tem algumas vacinas que a gente tem na nossa população que existem mais de uma dose. E aí, com 15 dias, 30 dias, você não precisa de reforço, e às vezes as pessoas deixam para lá. Essas pessoas que deixam essa dose de reforço para lá, essa vacinação, ela vai funcionar? Ela funciona, mas ela não protege como se você tivesse completado o ciclo vacinal, né? Entendi. É como quem tomou uma dose de vacina contra a Covid, ele tem alguma resposta, mas já está provado que depois de 6 meses ela vai caindo assustadoramente. Então a proteção vai diminuindo. E aí eu estava vendo aqui um dado interessante também, a vacina da gestante, que de 2013 em diante aumentou, tá certo, a questão da porcentagem, mas quando eu conversei com o diretor do Cândido Vargas, ele disse que, de acordo com essa pandemia que a gente estava vivendo, diminuiu drasticamente a questão da vacinação, a questão dos cuidados
da gestação. E aí, isso ao senhor, na sua opinião, também tem diminuído, tem influenciado também até as gestantes que estão meio receosas na questão da vacinação? Com certeza. Muita gente deixou de se vacinar quando estava grávida, né? Em função de medo de... É um medo justificável. Sim, porque tudo novo, né? Tudo novo. Ninguém tinha garantido nada, nem sabia se ia afetar o feto. Mas agora a gente sabe que não afeta, então a nossa população tem sim, a gente tem o dever de se vacinar, de cuidar da nossa saúde, que é o que importa, cuidar dos nossos também, né, doutor Eduardo? E aí a gente viver de uma forma mais tranquila e, se Deus quiser, caminhar ainda mais para uma forma mais tranquila e viver de forma como a gente vivia antes dessa pandemia, né? Com certeza. E que os tempos antigos não voltem, onde você tem uma população completamente desprotegida. Exatamente. E para isso, a nossa população tem que fazer a nossa parte, assim como os profissionais de saúde fazem a parte deles, né? Doutor Eduardo, eu agradeço demais a sua participação no Saúde Você. Informações importantíssimas para quem está em casa e no que precisar a gente dá as ordens, viu? Muito obrigado pela chance de estar conversando e mostrando a importância dessa vacinação, né? Que as crianças tenham realmente proteção para que tenham uma vida tranquila e uma qualidade de vida muito boa no futuro. É isso aí. Voltamos para o estúdio. E a partir de agora a gente vai para um breve intervalo, muito rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta.